Eu assisti a um vídeo em que Ilya Bogdanov visitou Kungurov. Ele fala sobre as ruínas na cidade de Mias. Muito interessante. Fica no centro da Rússia e ele também mencionou as estradas que passam direto pelas montanhas. E eu as encontrei. Aqui está, na verdade, a cidade de Mias. No meio da Rússia, aqui ficam as montanhas. Se olharmos assim, vemos onde estão as montanhas. Eu fiquei procurando, pensando, vai que eu encontro essas ruínas. E acabei achando uma coisa assim, tipo, se olharmos de cima, opa, um caminho, é uma estrada, provavelmente as pessoas construíram alguma coisa aqui. Eu acho que é assim, olha, aqui em ângulo reto, aqui tem mais plantações, tudo bem retinho. Essas plantações, ou talvez nem sejam plantações, pode ser outra coisa também. Foram pessoas que fizeram isso ou não foram pessoas? Está toda arriscada assim em todo lugar. Descemos aqui, olhamos para ver o que é isso, vai em ângulo reto e se olharmos para cima, direto, é vertical. Cópia ordem de pagamento. E quem constrói estradas assim para nós? Foi indo e passou direto pela montanha, direto, reto, foi indo. Aparentemente tudo bem, acho interessante, curioso, surpreendente de certa forma. Descemos a montanha e olhamos. Olha, aí está ela. Opa, e de novo foi pelo mesmo ângulo. Olha só como dizem que aqui nada cresce. Muito interessante. E foi embora para outra montanha. Mas o que é interessante é que ela continua adiante, cruza com outras parecidas. Aqui passam algumas das nossas estradas. E ela foi para lá, não importa se é montanha ou não. Enfim, direto para a montanha, descendo da montanha, tudo normal. E direto, assim mesmo. E seguiu para a próxima montanha. Mudei para Udmurtia e marquei alguns pontos, principalmente em Izhevsk. Aqui está nosso lago e é onde moramos. Aqui nunca tivemos nenhum artefato, nunca mesmo. A gente não sabe de nada, não faz ideia de nada. Estamos indo para a esquerda. Oi, bem dentro da cidade, o que é isso? O que é isso? Vamos ver. Oi, Sadhorod Lesnoi, mas aqui talvez alguém tenha construído estradas. Uau, que coisa interessante. Então aqui está Sadhorod Lesnoi e começou esse tipo de clareira. E qual é o tamanho dela? Interessante, vamos ver, Tic, 72 metros das nossas estradas, uns 10 a 15 metros para a gente. Bom, então é isso para fazer nossa estrada. Está ótimo. Depois, olha, ela continuou de novo para frente, foi em ângulo reto. Já que não tem nada, nem casinha, nada, mas dá para ver umas marcações. Parece que foi plantado de algum jeito. Sim, talvez tenham parado. Não, plantaram. Aqui, de novo, a gente vê umas faixas. Tá, tudo bem. Isso é em direção ao sul. Olha só. De novo, um cruzamento. O que é isso? Oh, vai certinho para o horizonte. Essa é a estrada. Essa é a nossa estrada. Qual é o tamanho dela? Ou seja, aqui cresce algum tipo de vegetação rasteira. Ou melhor, ali tem alguma vegetação baixa. Aqui está o carro. Quantos metros? 81 metros. 81 metros está bom. Aqui algo cruza, o que está cruzando aqui? E aqui cresce uma floresta. Ou seja, tem uma marca. Alguma? Olha só que encruzilhada. Aham. E então a estrada começou a ser feita de escória, bem nesse lugar onde passava essa faixa. Ou seja, aqui tinha um cruzamento. Era assim, nossa, a estrada ia para cá, cruzamento. Bom, esse cruzamento aqui, claro, é muito curioso. Opa! E foi para algum lugar na tundra, por ali. Nossa estrada vai pela beirada, bem, a estrada local, claro, de tamanho normal. Então ela foi e chegou a algum tipo de horta. E essa estrada, como estava indo, continua, vai para algum lugar lá longe. É longa, tipo daqui até ali. Até a primeira esquina, 30 mil quilómetros em linha reta, absolutamente normal. Novomikailovsk. Quem mora em Novomikailovsk provavelmente não sabe que aqui havia uma estrada antiga e aqui não cresce floresta. Assim que puderam, construíram casas aqui.
Bem, pode-se supor que aqui desmataram de propósito para construir casas. Bom, naturalmente, é normal, derrubaram a floresta e construíram casas, construíram e opa, e tudo continuou. E não há casas, nem estrada, nem casas, simplesmente foi para algum lugar distante. E foi, assim, foram. Oh, a estrada à frente, o tamanho da estrada, cruzando essa nossa rodovia, vamos ver, o tamanho da nossa estrada é de 4 metros e a rodovia tem 75 metros, são essas estradinhas, por assim dizer. Bem, é preciso imaginar isso. Uma característica interessante é que eles fazem curvas em ângulos. Tum, o ângulo apareceu, ou seja, aqui não é tudo cheio de arabescos. Aqui também tem algo que sai do giroflex. O principal é que não precisa cortar árvores. Realmente é uma beleza. Aqui está a nossa estrada principal. Uau, ela vai para algum lugar. Vai. E nós chegamos assim mesmo. Fomos. Para onde chegamos? E chegamos em Yakshurbodia. Assim mesmo, fomos. Chegamos em Yakshurbodia. Viemos por uma linha absolutamente reta. E aqui está a estrada para Yakshurbodia, a nossa, por onde a gente passa. Aqui estão nossos carrinhos, aqui estão eles. Quantos metros tem aqui? Essa é a nossa estrada de Yakshurbodia. Milhares. 9 metros. Estrada grande, 10 metros. Caramba, inacreditável. Aqui tem mais uma estrada que também não é usada de jeito nenhum. Ou seja, era uma estrada pequena, né? Quantos metros? Só 30, 23. Será só 23 metros. Estrada pequena. Bem pequena. E essa aqui é a da estrada reta, né? Aquela que foi bloqueada, a estrada reta. Em Yakshurbud, nós temos uma estrada reta vinda de Mikhailovsky Spare. 96 metros, ou seja, 100 metros de largura. Que tipo de carroça era essa que passava 100 metros de largura? Aqui nós olhamos absolutamente. Não, ela não está absolutamente reta. Não havia curva, era um trecho só, temos 12 km. E o segundo trecho é igual, ou seja, 24 km de estrada absolutamente plana, absolutamente reta. Aparentemente, Yugshurbodia foi construída depois. A estrada ia, depois ela vira e segue mais adiante para o norte. Olha só, ela sai de Yugshurbodia. Não há nenhum assentamento, absolutamente nenhum. Aqui nossa estrada cruza, grande e boa, parece uma rodovia. Essa é a beleza. Uma estrada antiga, reta. E aqui ela segue. E aqui foram plantadas árvores ao longo dela. Ali estão as arvorezinhas. Foram plantadas assim. Isso é para que a estrada não fique coberta de areia. E aqui nada cresce. Aqui também plantaram, com certeza, ao longo do caminho. Não pensaram que, olha só, eles plantaram, mas nada cresce. E é assim em todo lugar. Aliás, eu também percebi que plantaram. Por exemplo, essa estrada reta, ela cruza algum lugar e lá nada cresce. O que está debaixo dela, lá nada cresce. É óbvio que lá talvez ela esteja coberta de pedras. Talvez tenham colocado algo lá, derramado alguma coisa e ela segue até o horizonte. Mas isso aqui claramente já não é tão reto. Mas também são alguns cruzamentos. Alguém mora aqui. Provavelmente há estradas aqui. Ou seja, isso precisa ser usado de algum jeito. Isso. Cruzamento de uma estrada direta. Aqui em algum lugar araram, em algum lugar não estamos vendo algo. Aqui tem até uma bifurcação em cima de outra. E aqui tem uma vila. Ou seja, nessas retas, nesses espaços abertos, constroem casas. Então, seguimos em frente. Aqui a estrada vai pela beirada, Fakel, alguma coisa, fazenda coletiva, Fakel ou o que temos ali, não lembro. Aí fomos andando, viajando numa grande carroça de 100 metros de largura, ou 50. Aqui coloquei os óculos. O que temos aqui? Aqui é interessante. Que interessante. Onde as árvores foram plantadas? Isso não é tudo. Se subirmos mais um pouco, de forma respeitosa, veremos alguns campos marcados. Olhar com ramificações. Quem construiu isso, né? O que é essa estrada? Né? Aqui mesmo são estreitas,
mas também parecem retas, até mesmo nas estradas já menores. Essa estrada é nossa, locais menores. Ou seja, aqui claramente havia algum tipo de carpe, não é? Os americanos construíram o High Frequency Active Auroral Research Program. Aqui, no território da Udmurtia, tínhamos o nosso próprio High Frequency Active Auroral Research Program. Na verdade não está claro. Parecia que limparam para fazer uma estrada, mas ela simplesmente virou para o lado. E na minha, que depois atolou. E assim continua a estrada. Veja como ela faz uma curva. Foi levada para lá e começou a serpentear, enquanto esta segue reta, como sempre. Ou seja, agora que aprendemos a ver todas essas estradas, podemos distingui-las facilmente. Este é o limite da Udmurtia. Já está difícil. Chegamos ao extremo norte e ao fim. Depois, olhamos aqui. Tudo é interessante. Vamos dar uma olhada em Votkinsk e Sarapul. Em Sarapul tem uma coisa muito interessante. Lá no artigo analisaram crateras nucleares perto de Sarapul, ou seja, as areias negras. Aqui estão essas duas crateras nucleares, 10 megatons e 8 megatons. Os caras calcularam tudo, pegaram lá, olharam o diâmetro 1 quilômetro, 10 megatons. Isso aqui é mais ou menos 8 megatons. Aqui o Ershov que riscou ele mesmo, ou seja, riscou bem do lado oposto. O ataque nuclear foi bem aqui e olha só. Vemos a mesma coisa, as mesmas estradas, tudo igual. Olha só, as estradas estão todas do mesmo jeito. Ninguém mora aqui. Tem essa estradinha, olha, ela ia. Aí virou e a largura dela é só uns 25 metros na bifurcação para uma estrada mais larga. Aqui ela chegamos então para onde ela foi naquela direção. Ela foi para algum lugar na tundra, além dos limites da Udmurtia. Foi indo, seguiu em frente. Como diz Kungrov, isso é interessante. Tudo estava lá, nada. Todas essas estradas se cruzavam, mas aqui começaram a se cruzar duas faixas. O que é isso, tráfego de mão dupla de carruagens gigantes? Bom, tudo bem. Qual é o tamanho? 50 metros. Então 50 metros cada, certo? E essa aqui, essa vai pular. Se pegar daqui, arrastaram aqui, o que foi isso? Se for assim, 167 metros. 167 metros. Aqui a gente sai por baixo do sarapau e vai para outro tamanho. Agora vamos nos aproximar do Kama. Perevosnaya aqui, Perevosnaya. Quem conhece vai reconhecer. Então, o que temos aqui? Aqui está uma bagunça com essas estradas. Uma estrada cruza a outra desse jeito mesmo. Bem, essas são as nossas estradinhas. Aqui elas são pequenas, mas aqui parece que tinha algum tipo de entroncamento de rodovia, sei lá. Aqui realmente tinha alguma coisa. Foram paralelas. A usina hidrelétrica é nossa, nós a construímos. E perto dela, o que temos aqui? Temos uma travessia aqui. Aqui tem um entroncamento. Tem algo escrito aqui, será? Quem plantou isso aqui? Não, o que é isso? Quanto? 60 metros, aqui é pouco? Tudo bem, de novo, quer dizer, foi assim. Por que foi assim? Aqui ninguém vive, isso tudo são restos da civilização anterior à cristã. Aqui, por favor, um cantinho. Mas que estrada é essa? Andava, de repente virou bem ali no lugar, fez uma curva, aí virou direitinho. Olha, pela continuação parece estar debaixo d'água, dá para ver? Que porcaria é essa? Pronto, e agora o número? Aqui, Yara, máscara, o que é Yara, máscara, Yara. Antes, na verdade, não existia Tartária lá, esse é um nome ocidental. Aqui nós tínhamos o mundo de Yara, o mundo de Mara. Máscara é ícone, ou seja, é algo como um ícone. E Moscou também é algo como um ícone, se aqui é um ícone. Yara Gorodov, Moscou. Existem cerca de 7 no mundo. Então, havia uma estrada, absolutamente. Ela vinha de algum lugar. E de lá de longe, da região que hoje é Udmurtia, que naquela época ainda não existia,
Havia uma estrada, aqui está, totalmente reta, e aqui está o nosso caminho, dá para ver. Ele seguia. O entroncamento aumentou, seguimos em frente, vamos para Yaramasca e chegamos à noite e começamos a crescer. E crescemos, ou seja, se aqui está o Kamatz, obviamente, antes era maior para alguém, e aqui dá para ver na forma de uma ponte, aparentemente havia algo, qual é a nossa Yaramasca e qual é o tamanho dessa ponte. Vamos calcular. Seria cerca de 450 metros, meio quilómetro, ou seja, na região de Yaramasca, onde houve a explosão nuclear, não muito longe, de acordo com o nosso artigo, encontramos que a estrada e a travessia têm 450 metros de largura. Deve ser provavelmente a nossa travessia. Aqui estão as nossas, digamos, travessias. E qual é a largura da nossa ponte? Nossa ponte tem 17 metros e lá são 450 metros. Isso é só um arranhão, uma travessia. E isso, o que é? E isso aqui também vemos, isso que passava por aqui, era uma ponte. Por que arredondados? Uma coisa incompreensível, isso é absolutamente em todo lugar. É assim que tudo parece. A largura é de 100 metros, 100 metros, 100 metros. Isso já explica muita coisa, assim. Por que a floresta não cresce aqui de jeito nenhum? O que é essa pista de decolagem? Poxa, a floresta não cresce. Ela vai por dezenas de quilômetros, absolutamente reta. Ó, se divide. Surgiu um ramal. Mas claramente se havia estradas aqui. Então, e eu aqui em algum lugar também havia assentamentos. Ou seja, de alguma forma é preciso supor que sob essas rodovias antigas algo foi colocado ou algo foi derramado. Na maioria das vezes, ela faz curvas bruscas, mesmo em ângulos pequenos. Aqui tudo está claro, aqui estão as estradas, ou seja, obviamente há alguns assentamentos, cidades e outros antigos. Preciso procurar por aqui, mas se eu virar para cá, talvez aqui tenha havido alguma coisa, talvez. Então devo procurar vestígios de explosões nucleares aqui. Ou seja, como foi feita a limpeza? Bem, aqui a estrada cruza. É assim que tudo isso parece. Todas as aldeias foram limpas, sem detalhes de como. Ou seja, esses trechos são um pouco angulosos em alguns pontos, com curvas leves, mas geralmente bem retos. Se a gente olhar assim, um rolo compressor gigante passou por aqui. Olha só, o nosso mesmo vai reto, reto. Depois de novo reto, reto, reto. Olha, ela vai reto. Aqui já tem uma vegetação completamente diferente e de novo nada cresce. Aqui talvez sejam áreas de extração de madeira, talvez olhando de Ujevski. Está tudo riscado, ou seja, tudo isso já existiu. Literalmente todas essas estradas. E nessas estradas pode ser que as nossas estradas nem existam mais. Aqui, por exemplo, não há absolutamente nenhuma estrada. Aqui nossa estrada cruza uma antiga. Eu ando em linha reta. Os carros vêm daqui para lá, são uns 200 metros. E a nossa estrada, como é uma rodovia federal, tem uns 15 metros, por exemplo. Os nossos 15 metros ali, 200 metros, aqui claramente algo foi escavado. Vovói, olha só, parece que é só Vovói, mas aqui é isso. Que estrada. Também parece isso. Uma estrada igual leva ao Vovóis. Você, quem é esse? Aqui aconteceu um cruzamento. Assim, a estrada ia e o cruzamento foi para onde? O que é isso? Se for direto, é tudo você aqui, o que? Oh, isso é interessante. Isso é água, fossos com água, sim, maravilhoso. Não é alguém fez fossos com água e aqui a floresta não cresce. Ou seja, o que havia aqui, claramente havia algum tipo de cidade aqui nessa Tartária. Agora há algumas vilas ao longo daqui, aqui dentro do fosso. Talvez tenha havido um assentamento, as estradas se cruzam aqui. Uma estrada principal passou pelo assentamento. Ninguém suspeita que eles vivem nessa estrada. Estão construindo ao longo dela. Mas porquê? Porque claramente existe uma faixa de floresta e é nela que eles se encaixam. Qual a largura desse divisor de águas?
Os cheques, interessante, a largura aqui é de 100 metros, um pouco mais largo, 120. Essas são as curiosidades que temos aqui na Udmurtia. Olha só, não precisa nem consultar uma vidente, é a mesma coisa de novo. E tudo isso acontece separado das nossas estradas. Às vezes nossas estradas entram nesses sulcos, tudo está completamente cortado. Aí aparecem uns encaixes. O que são esses encaixes? Com certeza lá não tem nada, além de vegetação e restos da civilização cristã antiga. Onde é preciso procurar o assentamento antigo? Obviamente, em algum lugar nessas bifurcações, claramente nas bifurcações, nos cruzamentos, é aí que temos que procurar tudo isso, sob o número. Aqui está o carro, fomos, viramos, 5, fomos, 5, viramos, algo faz uma curva suave, isso não parece com as nossas antigas, mas aqui provavelmente vai reto e isso aqui provavelmente ia reto e essas já são as nossas estradas modernas. E aqui o território ele está dividido em quadrados, absolutamente em quadrados regulares. Ninguém pensa no que são esses quadrados, eles já estão difíceis de ver, é simplesmente em quadrados. Nossas estradas foram feitas assim, não fizeram em linha reta, mas é exatamente pelos caminhos das clareiras, em quadrados, tic-tac, tic-tac. Aí de novo, a estrada foi, e para onde chegou? Vai ser a Era do Shur, mas essa ainda é uma estrada budista. Oh, isso é interessante. Olha só, aqui na cidade estão construindo estradas disso. Dizem que Izhevsk tem no máximo 250 anos, mas sabemos o que é isso? As estradas passam direto pela cidade. Isso, como nos dizem, foi aqui, neste lugar, que a cidade nasceu e foi aqui que a cidade começou. Há edifícios antigos e colunas com colunatas parecidas com as da Biblioteca Lenin. É evidente que havia uma cidade destruída aqui. Todos estão presentes. Agora estamos saindo da cidade, pegando a antiga estrada, né? Estamos indo, porque estamos indo normalmente. Aqui atravessamos o rio Agarman, Aguiar, em inglês Aguiar, então estamos saindo, parecia que estávamos indo em frente, de repente a estrada virou por algum motivo, mas virou, tudo bem, a curva foi bem suave, mas aparentemente no começo ela não era suave, ou seja, era uma estrada reta, seguia assim, e depois mudou no futuro. Então depois, pelo visto, deram uma pequena limpada aqui. Aqui está a estrada larga, aqui está a nossa estrada por onde passamos, é uma rodovia federal grande, nós dirigimos 7 metros inicialmente, aqui novamente são os mesmos 100 metros. Ou seja, estamos andando por uma estrada antiga sem suspeitar disso, absolutamente reto, mas seguimos, parece que está tudo certo, está indo bem. Aqui está Kistoprudny, aqui está o vilarejo Dorozhny, o velho German. Aqui está nosso Yugdon e acontece que estamos andando por uma estrada antiga. Acontece que aqui outra estrada antiga a cruza. Hoje ela se chama estrada de desvio, mas na verdade é uma estrada antiga. Sim, isso é de Novo Mikhailovsk. Esta é a estrada limpa que vai para Yakbodiu. Aqui tem mais uma, aqui tem mais estradas. Esta estrada foi para cá. Aqui tem outra estrada. Existe a antiga estrada de Yakbodin, que passa direto pelos pomares, hortas. Essa é a Yakbodinsky, provavelmente. Mas isso não parece uma estrada antiga. E isso aqui passa justamente por essas hortas, ou seja, estamos entrando na horta por uma estrada antiga. Nada de tiki-tiki-tiki. E aí viramos. E ela foi direto para algum lugar ao sul. Esses caminhos todos aqui, fomos nós que fizemos, aqui estão nossos cruzamentos, isso é o que construíram de novo para nós, e aqui estão as estradas antigas, olha só, elas se uniram e seguiram em duas faixas. Uma beleza dessas custaria milhares de rublos. Com 70 de comprimento? 5 metros, mas antes tinha 36 metros. Então, essas são estradas pequenas, na verdade, se olharmos, também passaram pelos quintais, estradas pequenas, aqui. Ela foi passando várias vezes. Essa filmagem é de inverno, dá para ver bem. Aqui temos... Essa estrada seguiu. A vegetação, como cortada com régua, não existe. Segue adiante. Continua. Quantos quilômetros tem aqui? 15 continua, depois começaram os cruzamentos, aqui também tem uns trechos cortados, em algum lugar a floresta cresce, em outro não. É diferente, olha só,
Começou a divisão, o registro, todo mundo parou. Não foi feito. Que droga, são 30 quilômetros até a primeira curva. Tranquilo, olha só que entroncamento. Aqui tem duas faixas, aqui duas faixas e uma faixa. Aqui foi onde Shin saiu. Rodovias já são rápidas, mas tudo isso por causa da escolha geral. Talvez houvesse uma cidade aqui, Chandarak, zeros, algo nuclear. Da explosão, talvez. Pode ser, não é certo. Agora já sabemos que isso acontece, então colocamos um controle aqui, de alguma forma está sendo usado. Bem, o que é isso? É uma floresta jovem. Aparentemente aqui, ou um subbosque, na verdade, a estrada cruza. Alguma estrada pequena, aqui ela vai, aqui está a estrada, aqui de alguma forma, será que são óculos? Mas também não é usado de nenhuma outra forma, absolutamente, ninguém precisa disso. Aqui tem uma torre, parece, e só isso, e vai para a tundra, lá para longe. Olha, ali para onde foi, de onde caramba, como foi longe, muito, muito, muito longe, e estão pastando lá. E aqui nós temos Udmurtia. E agora estamos olhando para o triângulo Udmurti, ou seja, aqui temos Udmurtia, Mariel. E agora estamos olhando para esse triângulo Udmurti, aqui está ele. Aqui está o triângulo Mari que analisamos naquele artigo. Já se mudaram para outra república? Então aqui na esquina tem alguma coisa? Oh, tem sim, está tudo riscado do mesmo jeito. Tudo nessas estradas, tudo nessas aldeias. Oh, algo está escrito. Talvez. Então, aqui a resolução é muito baixa, então só estamos olhando, então isso é possível. As estradas são divididas em quadrados, nossas próprias vias. Antes havia uma civilização muito maior. Aqui entramos no Krai de Perm, sim, veja também se isso existe no Krai de Perm. Aqui está, por favor, as mesmas estradas. Bem, é assim mesmo, foi direto para 1000 e seguiu em frente. As estradas são retas. Vamos dar uma olhada, certo? 40 quilómetros, quer dizer, cerca de 40 quilómetros. Aqui tem uma pequena curva, mas andar 40 quilómetros para eles não é problema. Aqui é o que é a mesma coisa, seguia, seguia, seguia. Aqui, nessas estradas antigas, com certeza havia algum assentamento, deve ter em algum lugar. A travessia é igual, segue do mesmo jeito, né? Aqui tem bifurcações. Aqui, provavelmente, havia uma travessia. Veja, do outro lado tem, olha, por favor, a travessia era aqui. Claramente era direto assim. Ou antes não havia rio aqui, ou havia uma ponte aqui. A escala em relação à nossa civilização era muito maior. Outra coisa interessante, onde mais no Cazaquistão podem existir essas estradas? Então, estamos entrando no Cazaquistão, sim, mas é isso aí. O mundo inteiro estava absolutamente povoado. Ou seja, é por isso que dizem que morreram 200 anos atrás de 30 a 80 bilhões de pessoas. De onde vieram esses 80 ou 60 bilhões de pessoas aqui? Sim, tudo estava povoado, simplesmente o mundo inteiro. Foi exatamente assim que fizeram uma limpeza em Volgogrado. Vamos dar uma olhada em Volgogrado. Olha, Volgogrado foi exatamente a mesma coisa. Absolutamente tudo, todas as mesmas estradas, muito densamente povoado. De Moscou, olha, eu não sei, se a gente sair em direção a Moscou, o que vamos ver aqui? Vemos exatamente as mesmas estradas. E também aqui, bem nessas estradas, para não derrubar nada, constroem casas, 50, 5, 6. A largura dessa estrada, na mesma estrada que eu estava, é de 40 metros, um pouco ao norte de Moscou. Eu passei por aqui. Sim, aqui. Um cruzamento, né? A estrada passou por tudo, foi para lá, foi para cá. Quer saber qual? Tem que procurar as construções antigas? Acho que aqui simplesmente tudo ficou coberto pelo mato. Então, agora qualquer um pode pegar e entrar no planeta Terra que for mais conveniente para ele, até mesmo até o comum, e ver onde e em que vivemos e ver a escala daquela civilização que existia antes da cristianização, ou seja, a cristianização. Ela nos fechou tudo. Por favor, todos os caminhos levam, tudo completamente. Aqui está toda a região de Moscou.
Dando continuidade ao tema, vamos lá. Vamos mergulhar então. Viajamos, chegamos e o que vemos? A mesma situação está aqui. De fato, é isso, de novo, a mesma estrada. Poderíamos atribuir isso a erros de filmagem, já que não se sabe como a gravação é feita ou com quais quadros, mas é um milagre. Tudo isso encontramos em terra firme e verificamos como se fosse erro, pois é assim que eles cometem erros nas filmagens. Eu fui para um lugar aleatório na Terra, então não dá para cometer esses tipos de erros. Ou tem floresta crescendo lá, ou não tem. Por exemplo, isso aqui, em algum lugar no Japão, que Triângulo das Bermudas, aqui isso já aconteceu. O vídeo foi retirado. E lá dentro, tudo ainda com as mesmas estradas, ou seja, algum tipo de trator, passaram por lá uma máquina enorme desse tamanho. Agora vamos dar uma olhada. Aqui estão os carrinhos tão pequenos, do tamanho de uma casa. Ali passa uma máquina enorme de 9 andares. Tem que imaginar. Ela foi andando, 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 e aí vem um carro na direção contrária. Imagina o tamanho desse gigante. O carro, lá, parece uma barata. E começaram a correr e correram para algum lugar. Uma bifurcação. Uma estrada seguiu pela neblina, a outra foi para outro lugar. E de novo começaram a correr. É assim que nossos antigos ancestrais viajavam, para onde eles iam, para onde viajavam, talvez para buscar presentes, talvez levavam madeira da floresta. Barulho, não são elásticos? À escala de uma loucura dessas, provavelmente você voa meia hora e já está na Sibéria, em algum lugar. Bem, aqui está Karkalei. Viemos para Karkalei para cortar em Karkalei. Lá tinha uma trilha estreita, parecia que aqui claramente havia uma cidade antiga. Aqui está uma bifurcação, aqui está outra. Essa bifurcação claramente passava por Karkalei, ou seja, em Karkalei é preciso procurar cidades antigas. E aqui estão nossas estradinhas minúsculas por onde andamos, e aqui estão as não estradas deles, por onde eles também passam por aqui. É assustador o que passou por aqui, voou, bom, é isso, então vamos pedir ajuda para todos nós, como dizem, olha só, uva, acontece que também fica bem na bifurcação. Ou seja, aqui também existia um assentamento antigo, indicando que milhares de anos atrás havia assentamentos e até cidades no local. Os sinais de uma estrada antiga são os ângulos retos. Aqui tudo é sinuoso, mas esses veículos que passavam por aqui podiam subir direto à montanha, atravessavam reto pela montanha e seguiam em frente. Aqui tudo é sinuoso, não dá para ir reto, senão você pode cair, mas para eles isso não era problema. Então é isso, vamos olhar ao nosso redor, ver onde vivemos, nos vestígios de qual civilização. Começamos a investigar quando foi, onde estão as provas, e aqui estão as provas. Vivemos nessas provas. Nossas casas estão literalmente em cima dessas evidências. Muitos de nós temos um planeta assim tão interessante. Nossa Terra é cheia de mistérios.